Então é isso aí, né? Mais um encontro sobre a Bíblia. Nós estamos estudando este livro aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube depois, ó. Conhecida como Bíblia Sagrada. Estou utilizando duas Bíblias. Esta, traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa, traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa aqui eu não sei de quando que ela foi publicada. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é 2006. E essa aqui é de 2000 e... traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, 1998, mais antiga. Então nós vamos dar continuidade. A gente falou sobre o Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do Novo Testamento. Não vamos aprofundar não, porque é só mesmo uma introdução. O Novo Testamento começa numa página em branco, que é justamente esta aqui, ó. Está dividindo o Novo e o Antigo. E essa página tem um significado, tá? Quase ninguém sabe. Quando terminou-se o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e quando iniciou o livro de Mateus, dá mais de 400 anos. Entende-se que foi 400 anos, ou mais de 400 anos, dependendo de quando foi escrito o livro de Mateus, vamos pôr aí 400 e poucos anos, em que Deus ficou mais quieto, não falou mais nada com ninguém durante esse período aí. Foram escritas outras coisas, foram escritos outros livros. Existem livros que não estão na Bíblia, num outro momento a gente pode falar sobre eles, que são os livros apócrifos. Então tem lá Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, tem outros livros aí, tem muitos livros famosos aí, até que dá muito bate-papo na internet aí, mas nós não vamos falar sobre esses livros não. Então essa página aqui, solta, nessa minha outra Bíblia são duas páginas, nessa aqui é só uma. Então tem uma página que realmente está em branco, ó, que é essa aqui. Aqui está escrito Novo Testamento, essa está em branco. E essa página simboliza que Deus ficou aí 400 e tantos anos em silêncio, sem falar com os humanos. De vez em quando parece que a gente está meio sozinho, né? Você já notou? Parece que a gente está meio... mesmo próximo de um monte de gente, parece que às vezes a gente não está sozinho, não parece? Engraçado, né? Você pode estar dentro da escola com a sala cheia, 50 alunos mais o professor, e parece que você está sozinho, né? Não tem uns momentos assim? Tem. Na escola, igual ao trabalho, são 30 profissionais, 30 funcionários. Quando tem aula, são 144 alunos, mais os 30 funcionários, 174, quase 180 pessoas. Mas tem dia que parece que você está sozinho, parece que não tem ninguém, parece que você está só você. E é nesses momentos que a gente está mais sozinho é que mais Deus fala com a gente, tá? É só prestar um pouquinho de atenção que a gente vai ouvir Deus falar. Então o primeiro livro, os 4 primeiros livros são Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro livro é atribuído a Mateus. Mateus foi apóstolo de Jesus, cobrador de impostos, o nome era Levi, e aí foi depois traduzido para Mateus aí. Mateus é um livro muito estudado, porque Mateus, ele é entendido como se fosse um dos mais completos aí do que os outros, tá? Então Mateus é considerado aí como um catecismo aí da igreja cristã, do não cristão, tá? Depois nós temos o livro de Marcos. O livro de Marcos, o Marcos não era apóstolo, talvez fosse um dos 70 discípulos, talvez, e ele foi companheiro de Paulo nas missões, e eu já ouvi, já pesquisei, já fiquei sabendo de algumas coisas, de algumas fontes, que o Marcos provavelmente escreveu aquilo que Pedro narrou para ele. Então, talvez o Evangelho de Marcos poderia ser o Evangelho de Pedro. Nós estamos falando de uma época que quase ninguém sabia escrever, tá, gente? Então, se você não sabia escrever, você tinha que passar suas ideias para alguém. Então, o Evangelho de Marcos é um pouco menor. Marcos não era apóstolo. Depois nós temos o Lucas. O Lucas também não era apóstolo. O Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. Ele era um médico grego que acompanhou Paulo aí, né? Quando ele conhece Paulo, o Atos dos Apóstolos, ele se dedica só ao trabalho missionário de Paulo aí. O livro de Lucas também é muito interessante.
Algumas histórias nos evangelhos são repetidas. O Mateus fala, o Marcos fala, o Lucas fala, o João fala. E às vezes o João tem um texto que não tem no Mateus. Pode acontecer também. Depois do Lucas, nós vamos ter o João. O João é o mais teológico deles, tá? O que é teológico? É aquele que mais vai falar da parte espiritual. Então, quando você não fala muito da parte espiritual, você é mais filósofo. Quando você fala mais da parte divina, aí você é mais teológico. Então, o João é entendido como o mais teológico. Aí, o João tem umas histórias um pouco diferentes. A Santa Ceia do João é muito diferente dos outros. Ele não narra Jesus pegando o pão, partindo, dando todo mundo, pegando o cálice, toma aí o seu golinho do seu cálice, não. O João vai narrar o Jesus lavando o pé dos apóstolos ali. O João foi o apóstolo, talvez o mais novo, irmão de Tiago, né? Então é 12 e 2 escreveu Evangelho, os outros não escreveram algumas cartas. Depois de João nós temos Atos dos Apóstolos. Quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Não. João. Não. Mateus? Não. Apóstolo? Não. Paulo? Não. Não. Acabei de falar aí, ó, foi o Lucas. Não foi? Foi o Lucas. Ele começa o Atos e o Evangelho de Lucas ele começa do mesmo jeito, ó, quer ver, ó? Olha como é que ele começa os dois, ó. O Lucas ele começa assim, ó, quer ver? Olha como é que ele começa o Lucas, ó. Evangelho de Lucas, ó. Visto que muitos ouvem em empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ou seja, eu estou escrevendo a história que as pessoas estão me falando. Igualmente a mim me pareceu bem também de apurada investigação, tudo desde a origem, dar por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. Não se sabe quem é esse Teófilo, tá? Aí olha como é que ele começa o Atos dos Apóstolos, ó, presta atenção. É do mesmo jeito que ele começa o Lucas, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele fala o mesmo nome do cara. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia das testemunhas oculares. Ele começa bem parecido aí. Então, Atos dos Apóstolos é atribuído a Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João vai contar a história de Jesus, o que Jesus fez, o que não fez, como não fez, os milagres que ele fez, os lugares que ele passou, as pessoas que acompanhavam ele, a crucificação e a ressurreição. O Ato dos Apóstolos já vai narrar aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Então vamos supor, se nós fôssemos apóstolos, o Lucas ia falar sobre a gente. E se você fosse apóstolo e você fosse um dos caras que escreveu sobre Jesus, você ia falar de Jesus. Então é um pouco diferente aí. Depois nós temos as cartas de Paulo, né? Que a primeira é a Romanos. Paulo escreve para os romanos. Quem que eram os romanos? O pessoal que mandava em tudo na época. Os romanos eram os gentios. Os romanos eram os pagãos. É isso aí. Então ele escreve essa maravilha conhecida como Carta aos Romanos aí. Paulo provavelmente estava preso. É possível, né? Depois ele vai escrevendo outras cartas. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui depois de Romanos. Acho que é os Coríntios. Então, depois de Romanos, ele vai escrever a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios era uma cidade rica, então ele teve um pouco de trabalho, porque é diferente quando você prega para uma pessoa mais simples de quando você prega para uma pessoa que tem um certo recurso. É diferente. Eu já falei de Jesus para gente simples, já falei de Jesus para gente que tem uma certa condição. Tem gente que não aceita muito, não. Vai falar que você é herege, você está blasfemando. Já aconteceu comigo aí. Então depois ele continua com a segunda carta aos Coríntios. Gente, isso aqui, ó, isso que Paulo fez aqui, não é igual hoje não, tá? Que a gente tem internet,
que a gente manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para você, você manda uma mensagem para mim. Naquele tempo você tinha que comprar papel, o papiro, era caro. Se você não soubesse escrever, você tinha que pagar alguém para escrever. Não tinha ninguém pra fazer a receita, né? Não. Só tinha. Você tinha que pagar alguém para escrever. E se você fosse mandar a carta para outro lugar, você tinha que pagar, porque tinha que ter uma escolta romana para levar sua carta para os outros lugares. Depois nós temos a carta a Gálatas, também era uma cidade. Aonde que Paulo ia passando, exemplo, vamos supor que você é Paulo, tá? Nós estamos no bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora. Aí você sai daqui e vai lá para Ubá, certo? Você saiu daqui, eu vou evangelizar por aí, você para lá em Ubá. Lá em Ubá você vai conhecer as pessoas, vai falar sobre Jesus, e se alguém gostasse daquilo que você falou, na casa da pessoa ia virar uma pequena igreja. Era isso que ele fazia. Então ele escreveu uma carta para Gálatas, depois ele escreveu uma carta para os Efésios, depois ele escreveu uma carta para o pessoal de Colossenses, depois o pessoal de Tessalonicenses. Aí depois ele não escreve para a cidade não. Depois de Tessalonicenses, ele vai escrever a carta para um companheiro dele de caminhada, Timóteo. Aí ele vai dizer assim, carta a Timóteo, 1 Timóteo, 2 cartas que ele escreve. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele vai passar umas instruções, vai falar sobre a experiência de ser apóstolo, vai falar dos objetivos, né? Vai dar uma exortada, vai dar uma injeção de ânimo no Timóteo. Aí ele escreve a segunda carta 2 vezes, ou seja, Timóteo não era um cara qualquer, né? Porque ficava caro para escrever. Aí, 2 Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, da conformidade com a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia. Então ele faz uma saudação. Aí depois ele vai falar, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, né? Vai falar do zelo, vai falar de estímulos. Depois nós temos a carta a Tito. Tito também era companheiro ele ia conhecendo as pessoas, fazendo amizade e ia deixando essas marcas dele, que eram essas cartas aí que ficou muito famoso, tanto é que entrou na Bíblia aí, né? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem que são os eleitos? Quem está na caminhada aí, servindo a Deus aí da melhor maneira possível. Outro dia eu falei sobre o Filemão, né? Epístola e Filemão. Foi numa pregação, eu acho que eu falei. Ele fez uma carta pro escravo lá. Filemão, ele escreve pro Filemão para receber o Onésimo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Então ele está falando do Timóteo aqui, carta ao Timóteo. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então o Filemão era dono do escravo e era uma pessoa que ajudava. Quem? Mas foi embora? Não, acho que não foi. Depois eu vou lá. É porque eu acho que ela vai sair amanhã. Eu vou ter que fazer umas. Aí lá no versículo 8, Paulo vai dizer assim, Paulo intercede em favor de Onésimo, pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo. Sim, solicita em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas minhas algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aí ele manda o escravo voltar, mas manda ele levar essa carta para ver se o Filemão o recebe como irmão, né? Em vez de receber como escravo, recebe como irmão. Aí depois ele escreve a epístola aos Hebreus. Eu não sei te falar exatamente como que ficou essas ordens dessas cartas, não. Mas depois, quando eles organizaram a Bíblia, as cartas ficaram organizadas desse jeito aí. Porque tem livro da Bíblia que a cronologia, o tempo, não está certo não. Mas foi organizado desse jeito, a gente entende que a história começou assim e foi indo até os dias de hoje. Depois ele escreve a carta aos Hebreus,
vai falar dos cristãos hebreus que não tinham progredido, fala de Cristo, fala do sacerdote que é Cristo. As cartas de Paulo são boas, tá? O Paulo, ele faz umas reflexões bem fortes aí. Depois tem a carta de Tiago. Eu não sei exatamente, porque tinha Tiago maior, Tiago menor. Eu não sei se era por causa de altura, um era mais alto, outro era mais baixo. Eu não sei te falar exatamente o porquê que era Tiago maior e Tiago menor. No The Chosen, na série, eles entenderam que o Tiago maior é o Tiago mais alto e o Tiago menor é um Tiago mais baixo aí. Mas tem essa ideia de Tiago. E ainda tem o Tiago, irmão de Jesus, tá? Ainda tem isso ainda. Que era um Tiago aí que batia de frente com Paulo aí. Então ele vai falar da origem do bem, não fazer acepção de pessoas. Tem um texto famoso de Tiago que é fé sem obras. É Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Sim. Não, salvá-lo? Versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento diário, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí, Guilherme, beleza? Tudo bom? Arrumei a Bíblia, mas tem que colar um negócio ainda do lado. Depois, amanhã você pega, eu vou ver se eu acho a fita crepe, tá? Depois nós temos uma carta a Pedro. Provavelmente não foi Pedro que escreveu, porque parece que Pedro não sabia escrever, então alguém escreveu para ele e colocou o nome dele, Pedro, tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. Ô, gente, nessa época aqui não era fácil ser cristão não, tá? Você corria risco de morte se você falasse que era cristão. Eles estavam sendo muito perseguidos aí. Então tinha uma senha. Se eu chegasse para você e desconfiasse de você, eu fazia meio peixe no chão, assim. Era uma senha que eles tinham. Eu fazia isso. Eu fazia assim. Tá vendo? Aí você ia com o dedo na poeira e fazia isso. Aí eu entendi que você era cristão. Era tipo uma senha. Porque se você não fosse cristão, é um peixe. Vou colocar um olho e uma boquinha. Se você não fosse cristão, você podia me denunciar para os romanos ou para quem quer que fosse, e aí eu poderia ser e não é legal você, né? Gente, você nem imagina o que eles faziam com as pessoas, tá? Jogava a pessoa numa panela gigante, panela grande, um tacho grande, colocava óleo para ferver, perguntava: você é cristão? Sou. Tem certeza? Tenho. Aí não jogava você não, jogava a sua irmã, para você negar a Cristo. E tinha gente que não negava, tá? Preferia morrer. Tem um livro chamado A Revolta dos Macabeus. Eles jogam um monte de gente da família, vai jogando assim. Você acredita ainda? E vai jogando. Você acredita? Não é no tempo de Jesus não, mas eles queriam que essa família se recusasse a adorar o Deus que a gente acredita que a gente adora hoje. É conhecido como a Revolta dos Macabeus. Queimava a pessoa na fogueira, te amarrava na praça. Tinha um caldeirão também, né? Tinha o caldeirão, te amarrava você num tronco, ia pôr no lenha em volta de você e põe um foguinho ali e deixava você cozinhando devagarzinho. Nós somos capazes, sofrendo até a morte, tá? Nós somos capazes de fazer isso aí, até hoje. Depois tem a segunda carta de Pedro, e o nome tá certinho, tá? Capítulo 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, está atribuído a Pedro, então a gente entende que foi quem escreveu para Pedro. Depois nós temos João. João é o João mesmo, João apóstolo. O verbo da vida e a comunhão com Deus. Gente, isso aqui é muito interessante, porque o João é a pessoa que fala que Deus, Jesus é o conhecimento de Deus. Eu não sei, uma vez eu já fiz aqui um desenho de um corpo. Você fez. Com o cérebro. O cérebro é Jesus. E o coração é o Espírito Santo. Entendeu? É o jeito que eu entendo, tá? Porque segundo João, Deus é o verbo. Em latim, verbum, que significa palavra. E em grego é logos, que significa conhecimento. Então, se Deus é a palavra e é o conhecimento, então Deus é o cérebro. Se Jesus é a palavra e o conhecimento, então Jesus é o cérebro. Da onde que vem o conhecimento e a palavra? O cérebro. Certo? Mas é complexo a gente entender. É difícil de entender mesmo. Ninguém entende até hoje. Eu não entendo, ninguém entende. É complexo de entender. É difícil de entender. A gente tem as ideias, né? Igual o João vai dizer assim, o que era desde o princípio. Qual o princípio? Lá no início, quando foi construído os universos aí. Sol, as estrelas, a gente, os bichos, o cavalo, o vento, o fogo, o sol, a estrela, o universo todo. O que era desde o princípio, ou seja, tinha alguém lá no princípio, quando as coisas foram feitas. O que temos ouvido, certo? O que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos. E nossas mãos apalparam, ou seja, eles viram, eles ouviram e conseguiram tocar em Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo aqui é Jesus. O que é verbo? É uma palavra que é indicação. Se eu te perguntar, hoje eu jantei, qual que é o verbo? Jantei. Todas as palavras que indicam movimento, ação, é um verbo. Eu vou andar. Andar. Também o vou também. Ir, andar, entendeu? Amar, pular, correr, estudar, dormir. Isso é um verbo. A vida se manifestou a nós, temos visto e damos testemunho e anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Então ele está falando que Jesus estava com o Pai e ele teve que se manifestar aqui como Jesus. E temos visto e ouvido, anunciando também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é aqui com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Aí ele vai falar de um monte de coisa, vai falar do dever, não se deve amar o mundo, do anticristo e tal. Aí nós temos a primeira carta de João, a segunda carta de João, que é pequenininho, que aí ele vai falar do presbítero, a senhora eleita. Presbítero é o que vocês já fazem. O que é um presbítero? É a pessoa que está aqui fazendo a obra. Um lava, um cuida do som, um toca instrumento, um lê a Bíblia. Isso já seria um presbítero. A senhora eleita é a igreja. Quem que é a senhora eleita? Quem foi escolhida por Deus? A igreja. Depois ele fala, aí ele tem a terceira carta a João, que ele também vai usar a palavra presbítero também. Depois nós temos uma carta que é atribuída a Judas, não o traidor, mas o outro, né? Você sabia que tinha 2 Judas, né? Sabia? Não? São 12, ó. É fácil a gente gravar os 12, ó. Tem 2 que escreveu Evangelho, que é o Mateus e o João. Então tá faltando 10, certo? Aí nós temos
2 Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Nós temos 2 Simão, Simão Pedro e Simão Zelota. E nós temos 2 Tiago, Tiago maior, Tiago menor. E nós temos 2 evangelistas, que é o Mateus e o João. Aí está faltando 4. Aí tem o Tomé, Filipe, André e Bartolomeu. André, irmão de Simão, o Bartolomeu, o Filipe e o André, irmão de Pedro. Certo? E depois, para finalizar o Novo Testamento, nós temos esse livro aqui, complicado, chamado Apocalipse. Sabe o que significa Apocalipse? Não. Revelação. Só que é um livro muito complexo, cheio de figuras, cheio de mensagem que a gente não entende direito. E é revelação. É grego. Apocalipse é grego. Apocalipse significa revelação. Tanto é que no capítulo 1 está escrito assim, ó, revelação de Jesus. Já no capítulo 1 já fala, ó, revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. João, nessa época que escreveu, ele estava preso na ilha de Patmos. Foi o único que morreu de velhice. Os outros tiveram mortes horríveis aí, segundo os historiadores aí, esfolado, picotado de cabeça para baixo, flechado, picotado, explodido, marretado, amassado. Aí tem um monte de mensagem aqui. Tem que ter, o Apocalipse tem que ter tempo, tem que sentar. Tá falando de 7 igrejas. Por que 7? 7 significa perfeição. Aí tem o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aí tem a visão do trono, tem a visão dos selos. Aí tem os selos, vai falar do primeiro selo. Soprou o anjo a trombeta e abriu um selo. Vai falar dos 144 mil selados de Israel. Os nossos irmãos Testemunho de Jeová acredita que só vai para o céu esses 144 mil que está escrito aqui. Só que é pouca gente. Eles acreditam que só no capítulo 7 fala de 144 mil escolhidos. Você acha que tem 12 mil de cada tribo. Eu não sei. Isso aqui é muita figura de linguagem. Aí fala dos selos. O anjo tocou a trombeta, abriu um selo. Outro anjo tocou a trombeta, abriu outro selo. Aí o João vai falar de um livrinho. Vai falar das testemunhas que morreram por causa da palavra. Aí tem uma mulher que tem um dragão que fica perseguindo essa mulher. Aí começa a falar uns negócios assim: a besta que subiu do mar, né? A besta que saiu da terra. Fala do cordeiro, fala das vozes, fala dos 7 flagelos. Vai falando umas coisas pesadas que vão acontecer ou já estão acontecendo no mundo. Fala da queda da Babilônia. A Babilônia significa vida, cidade humana. E Jerusalém significa cidade celestial, cidade de Deus aí. Aí vai falar do novo céu, de uma nova terra. Vai falar que o adversário vai ser preso por 1000 anos. E aí a gente conclui aí o Novo Testamento em Apocalipse aí. Alguma dúvida? Dúvidas? A dúvida sobre... eu acho que você já até respondeu. Essas 7 igrejas, no caso. Significa igreja perfeita. Igreja perfeita? 7. Significa 7. O 7 significa perfeição. Quer ver, ó? Cada igreja tem as igrejas são boas, só que elas têm uns problemas. Quer ver? Olha que interessante, ó. Vamos pegar a primeira aqui, ó. São igrejas perfeitas, por isso que é 7. O 7 significa perfeição, tá? Olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso. Quem que é o anjo da igreja? Ou o padre, ou o pastor, ou o bispo, é isso aí. Isso aí.
O anjo da igreja é a pessoa que está na frente dos trabalhos, certo? Então você já entendeu. Escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, é uma luz perfeita. 7 estrelas é uma luz que é perfeita, mais perfeita do que a luz do sol, tá? O sol é uma estrela, ele está falando de 7 estrelas. Aí ele continua falando assim, ó. Oi, menina. Olha o que ele vai falar no versículo 2. Ó. Conheço as tuas obras. Ou seja, ele conhece o que eu fiz hoje, o que você fez, o que João fez. É isso. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Então ele está vendo que você está trabalhando muito e que você está perseverando. E que não pode suportar os maus. Então você não consegue suportar as pessoas más. Certo? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E os achaste mentirosos. Então você está provando as pessoas que elas são mentirosas. Então você é uma pessoa boa. Ele está falando isso aqui. Mas sempre tem um defeito, presta atenção. Versículo 3. Tem perseverança, suportastes as provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Então você é uma pessoa que tem perseverança. Você está continuando. Está todo mundo desanimando, mas você está continuando. Todo mundo está desanimando, mas você está continuando. Mas aí olha só o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonou o primeiro amor. Sempre tem um problema. Entendeu? Tenho, porém, contra ti e sempre... Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro... Oi, senhora, tudo bom? A senhora pode ficar à vontade aí. O quê? Tá escuro? Não, eu sou preto mesmo. Pode ficar tranquilo. Oi, Aparecidinha. Tudo bom? A gente já está encerrando aqui. Quer trazer o lanche? O suco com... É que eu vou entregar um deles, tá? Aham. Tá. Então é isso, entendeu? As 7 igrejas são perfeitas. Mas sempre tem um probleminha, alguma coisa para consertar. Mais alguma coisa? Não? Aí semana que vem nós vamos começar a estudar livro por livro. Exemplo, nós vamos pegar o Gênesis. Vamos falar um pouquinho sobre Gênesis. Quem que escreveu o Gênesis? Por que escreveu? O que aconteceu com Adão e com a Eva? O que aconteceu com Noé? Quem é o Abraão? Né? Aí depois nós passamos para o outro. E aí assim nós vamos até chegar no Apocalipse. Entendeu? Aí nós vamos aos pouquinhos, cada quinta-feira. A gente pega um ou outro livro aí. Certo? Então nós vamos encerrar com uma oração. Para que Deus abençoe aí nosso encontro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por esta quinta-feira, que o teu Espírito Santo esteja em nós, esteja fora de nós, esteja nas nossas casas, que o Senhor ilumine os nossos caminhos, nós possamos ser abençoados hoje e sempre, nós possamos agradecer a Deus por mais um dia, por essa quinta-feira abençoada, por esse calor, pelo alimento, pelos nossos recursos. É a oração que nós te fazemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí.